que tá começando, hein? Aí. Aí, Isso, agora tá oficial. isso, agora está oficial, né? Então, o professor Matheus Roque, ele fez uma exposição acerca do livro e a professora Raquel e eu, nós damos início hoje, nessa data de hoje, 6/6/2023, a mais um curso do grupo de História e Literatura, esse grupo Geliste que eu entrei esse ano, eu conheci esse ano e eu consegui eu mandei meu currículo e eu fui aprovada. Eu sou Rosélia, meu nome é Rosélia, eu sou professora aposentada da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e quando eu me inscrevi para participar, me candidatando, o professor Matheus disse a mim, olha, é um grupo bem heterogêneo, tem aluno de graduação, mestrado, doutorando, e aí eu falei assim, eu vou aprender com outros pensares, com outras visões. Então, eu tentarei, não tem problema nenhum. E eu me aposentei esse ano depois de ministrar aula na universidade durante 34 anos. Eu não sou da área de história, não sou da área de gastronomia, como Raquel e Wagner e outras pessoas que tem aí. Eu não sou licenciada em história, nem sou bacharela em história. A minha formação básica é em medicina veterinária, com mestrado na área de saúde coletiva e com doutorado, o mestrado e o doutorado, ambos na USP, em faculdades diferentes. O meu doutorado foi na Faculdade de Educação da USP, e eu trabalhei analisando a história do currículo, a história do livro, a história, o conteúdo, os discursos sobre alimento, alimentação, a higiene alimentar, em todas as suas perspectivas. Higiene alimentar não é apenas o limpo e o sujo, né, Matheus? Não é apenas o limpo e o sujo, a higiene alimentar envolve N coisas, N perspectivas, e eu gostei muito que Matheus usou uma palavra que é ângulos. A história da alimentação tem vários ângulos. E eu, como médica veterinária, professora de veterinária, eu tive que estudar muita teoria da história para compreender como se instituiu o campo da história e como fazer uma pesquisa histórica. E foi essa junção desses dois campos de saber, medicina veterinária, então eu tenho uma linguística da área de saúde, da área de doença, alimento, que a gente estuda essas coisas todas. Então, essa minha linguística. E aí eu juntei a linguística da história, a perspectiva da história, né? E aí foi muito, muito, muito bom, enriquecedor. E aí eu comecei a estudar e eu fui aluna lá na Faculdade de Filosofia e Letras e Ciências Humanas, na FEFELESH da USP. Eu tive a grande oportunidade de ser aluna do professor Henrique Carneiro. E a importância de eu ter sido aluno do professor Henrique Carneiro, entre outras coisas, é que o professor Henrique, a disciplina que ele ministrava se chama ainda, porque ele ainda ministra, se chama História das Drogas e das Bebidas no Brasil. E foi isso que me fez ver a importância da história da alimentação nos livros, porque eu analisava os livros didáticos do século XIX adotados pela escola brasileira, tudo que se referia à higiene alimentar, pensando alimento sólido e alimento líquido. E eu estava passando por cima de produtos alimentares considerados drogas, considerados estimulantes modernos, como o café, como o chá, como o chocolate. E quando eu fui aluna do professor, eu voltei a uma leitura dos livros didáticos, e aí estava lá todo o discurso acerca dessas substâncias. E como eu sou uma leitora literária desde muito pequenininha, quer dizer, pequenininha não, novinha, porque eu sou minúscula, eu comecei a juntar, Raquel Rio, eu comecei a juntar a minha paixão pela leitura e usando-a como fonte para as minhas pesquisas. Tem um médico brasileiro que eu gosto muito, que ele é escritor,
e que se chama Moacir Scliar, e ele escreveu um livro chamado A Paixão Transformada. A história da medicina, das doenças, através da literatura. E é muito bonito porque eu disse, então é isso, é minha paixão transformada em fonte de história. E aí eu tive que estudar muito sobre fonte, o que é fonte, quais as fontes, como usá-las, como analisá-las, estudar sobre teorias de como analisar a literatura. Nunca fiz análise de crítica literária, nem a estética do texto, nem aqui escola literária pertence, porque não é o meu campo de saber, tá? Não vou para o romantismo, qual é esse negócio, não é meu campo de saber, mas eu analiso enquanto fonte para a história da alimentação, história das doenças e história da educação. Na minha tese de doutorado tem um item que não me arrisquei a fazer um capítulo, um item sobre história, sobre a literatura como fonte para a história da educação. E foi a partir dessa minha construção, dessa trajetória, que eu comecei a usar a literatura como fonte. E hoje eu estou apurrinhando o juízo de Raquel, para ver se Raquel larga de mão desse negócio e vai analisar. Ela nem me orientada nem é nada, ela vai falar sobre ela depois, para analisar a literatura como fonte e o objeto de estudo que ela quer trabalhar. Então, isso é uma apresentação rápida, breve, com toda a ironia do mundo, tá? E eu passo a palavra para a Raquel, para ela falar sobre si mesma. Então, boa noite. Eu me chamo Raquel. É uma honra para mim estar fazendo parte desse mini curso, estar fazendo parte do grupo. Como eu disse no curso que o Rafa ministrou, caí de paraquedas aqui. Eu sou formada em gastronomia, me formei ano passado, na metade do ano, pelo Instituto Federal Farroupilha, em São Borja, lá na fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina, bem longe. E eu, final do ano, me candidatei e resolvi partir para a área da história. Então, hoje eu estou fazendo mestrado em História na UFSM, na Universidade Federal de Santa Maria, com o enfoque na história da alimentação. Né? Então, a minha linha de pesquisa, ela trata sobre a história da alimentação, mais precisamente a história do açúcar. E para mim, ter entrado na história está sendo um desafio, porque dentro da gastronomia a gente aborda pouquíssimo esse assunto. A gente tive disciplina de história da alimentação, mas não é o nosso enfoque. Então acaba que a gente deixa levar muitas coisas, porém eu sempre fui muito curiosa em saber a origem das coisas, de onde as coisas vinham, por que era assim, porque em certos países tinham o hábito de consumir tal alimento, em outros não. Então, isso fez com que eu me aproximasse da história. Então, procurando na internet alguns cursos rápidos de história que falassem brevemente sobre questão de história. Eu caí no curso Rafael, que era sobre literatura, e acabei me encantando. E depois o Matheus me chamou para fazer parte do grupo, então para mim está sendo muito legal, porque até então eu nem sabia que teriam pessoas, e aí eu conheci a Rosélia, que trabalhassem essa questão da história da alimentação, porque a história da alimentação no Brasil, apesar de a gente ter alguns autores conhecidos como Câmara Cascudo, o Henrique Carneiro, que a professora já citou antes, ter também o Gilberto Freire, a gente não aborda de uma maneira cotidiana, e principalmente na história, os historiadores, eles abordam a história da alimentação com a visão da história e não com a visão da gastronomia, de tratar o alimento como o objeto principal da pesquisa. Então, eu acredito que seja um pouco essa nossa intenção com o curso, de fazer essa abordagem, e eu espero que gostem.
Acho que seria isso. Pois é, Matheus. Obrigada, Raquel. Pois é, Matheus, eu acho que essa interdisciplinaridade, essa transdisciplinaridade, esse encontro, né, que se dá e que transforma-se em outra coisa e acaba colaborando para essa ampliação. Ontem eu estava conversando com professores da escola da Rede Municipal de Educação aqui de Caruaru, e eu estava falando com eles sobre visão que a gente tem. E eu falando para eles e elas da necessidade de nós adotarmos uma visão telescópica. O submarino está embaixo da água milhas, mas ele tem um telescópio e ele enxerga sobre a superfície e ele enxerga de um modo bem totalizante. Eu costumo também usar a metáfora do funil. E eu aprendi isso no livrinho infantil. Não é mérito meu, é um livro que o livro chama-se O que é quente pode ser frio. E aí ele diz assim: se você olha um funil pelo lado mais largo, olhando, afinando, vai afunilando sua visão. Se você vira o funil e olha a parte mais fina do funil e você vê a parte larga, você tem a condição de ver uma coisa bem maior, você vê um campo muito maior. E é o campo da história, Raquel, e todas as pessoas. E é o campo da história, são os campos da história que a gente estuda na história da educação, da alimentação. E aí, veja, o Matheus falou que nós tínhamos lido Mukasonga, que nós tínhamos lido a Nossa Senhora do Nilo ao longo do semestre, lá no nosso grupo. E quando, no primeiro encontro, que o professor Matheus disse assim, vamos começar a falar das primeiras impressões do livro. E foi uma tempestade muito louca de ideias. Ana Francisca de Lima Alves, boa noite, minha bela. Essa menina é daqui de Pernambuco. Boa noite, Ana Francisca. Eu estou na banca de avaliação do trabalho dela, de mestrado. Boa noite, amore. Espero que a gente possa trocar muitas ideias, viu, meu bem? E eu falo com... Massa, que lindeza. Eu também estou fascinada de você estar aqui. Então, veja. Gente, eu que agradeço a vocês. Eu digo que... Eu não sigo nenhum preceito religioso, tá, Francisca? Nem todas as pessoas. Eu não sigo. E, oh, meu Deus, o meu também. Eu tive que tomar meu remédio de pressão, senão eu ia ter um derrame na frente das câmeras e ninguém ia me socorrer, porque eu só estou aqui com meus 4 gatinhos, né? Então, veja, pois é, Matheus, já pensasse, se você me vendo entronchar assim, sem poder fazer nada, aí eu tomei o meu remédio de pressão, porque a emoção é muito grande. Eu disse a Raquel, toda primeira aula, para mim, eu sinto muito medo, porque é sempre uma experiência nova. Não é o fato de eu estar como doutora já há não sei quantos anos, professora há não sei quantos anos, que eu me formei, você nem era projeto do pai e da mãe de vocês. Eu sou uma mulher de metade do século XX, metade do século XX. Então, pense como eu sou velha. Então, Ana e todas as pessoas. Quando o professor Matheus disse assim, vamos falar sobre o livro, o nosso primeiro encontro, o que aconteceu foi uma tempestade de ideias, porque nós lemos e nós nos apropriamos. E qual foi nossa percepção sobre o livro? Sobre o enredo, sobre todas as coisas. Eu vou falar eu por mim, porque como eu tenho um doutorado na história da educação, eu identifiquei, isso daqui eu estou voltando à primeira aula, professor Matheus, eu identifiquei que Mukasonga, Scholastic Mukasonga, fala tem história da educação, tem a história do currículo africano, fala de uma coisa maravilhosa, que é mesmo que a gente está no Brasil, porque ela fala de sistema de cotas. Se o Brasil adota cotas, o Brasil não, o governo do PT criou o sistema de cotas na escola, Ruanda já tinha criado há muito tempo. Aquilo não é ficção de Scholastic. Ela fala sobre hospitalidade, mas fala sobre hostilidade, e isso é uma coisa que vai para a Grécia Antiga, que tem tudo a ver com alimentação. Como é que eu recebo as pessoas, como é que eu preparo a comida. E foi isso que começou a me enveredar para observar a alimentação e a história da alimentação nesse romance de Scholastic. Ela fala de doenças e sistema de cura.
ela fala de violência obstétrica e de aborto clandestino. Ela fala de intervenção médica no corpo feminino. Ela fala de guardador de memórias, porque ela fala de história oral. Então, ela mostra essa coisa da... eu vou usar essa palavra tradição, mas eu vou usar com muita reticência, porque o meu marxista favorito, que é Raymond Williams, ele fala do risco que é tradição. Ana Francisca, pega essa palavrinha, que é uma palavrinha valise, é uma palavrinha, como é que eu digo? Ela é uma armadilha, tá? Raymond, Rafa, eu também acho. Eu amo, de paixão, assim, amo. E aí ela traz História da Alimentação e das Bebidas de Ruanda. Ela fala da cultura oral, ela fala de cultura letrada, veja que romance maravilhoso. Ela fala de história das religiões, e era isso que eu estava dizendo, eu não sigo nenhuma liturgia religiosa, e aí essa coisa da hostilidade, da hospitalidade, entra nessa perspectiva religiosa. Ela fala de liturgia canônica e dogmática, ela fala de teoria evolucionista, ela fala do criacionismo. Veja que romance maravilhoso. Ela fala de eugenia, um discurso eugênico, e ela fala de etnias. Ela fala de misoginia, preconceito, sangue, quando ela fala do sangue da Virgem, ela fala de trabalho, ela fala de Brasil, sem citar Brasil, ela fala de patrimônio, ela fala de patrilinear, ela fala da coisa mais linda que tem, que ela fala de história da leitura de Scholastic. São muitas vozes emergindo do texto. E o que é mais bonito, essa coisa que Mateus traz, é que ela não dá voz, essas pessoas têm voz, elas foram e são silenciadas. Quando eu falo sobre isso, é porque eu escuto e eu costumo ler, às vezes, as pessoas dizendo assim, ela deu voz, ela não deu voz. Nós temos voz. Às vezes, nós somos silenciadas, e silenciados, e silenciades. E aí ela traz essas vozes, como o Mateus falou. Mas ela fala de algo que, para mim, foi encantador. Ela fala de metamorfose. E aí eu comecei a pensar como Scholastic tem uma leitura de mundo. Aí eu trago Paulo Freire, né? Ler o mundo antes de ler livro, antes de ler. Como ela tem uma leitura de mundo e ela traz metamorfose. E aí eu pensei, meu Deus, será uma metamorfose lá de Ovídio, do poeta italiano lá da era clássica? Será que é Ovídio? Ou será que é Franz Kafka? Veja, só isso, e aí eu não estou menosprezando. Isso é para nós vermos a riqueza da história da alimentação, Ana Francisca e Raquel. Eu vou me referir muito a vocês, porque eu conheço vocês duas e vocês estão no mestrado. Só o discurso sobre metamorfose e a metáfora, quando ela se refere a baratas, só isso daria uma linha e um objeto de estudo para a história da alimentação. E é isso que a gente vai seguir. É esse fio. E eu não gosto de seguir o fio de Ariadne. Eu gosto de seguir o fio de Aracne, que é outro mito grego que eu gosto muito de seguir. E aí, minha gente, diante de toda isso que o professor Mateus falou, dessa polifonia de vozes, eu vou falar um pouco, nós conversamos. Quando Mateus lançou o convite, o mês de junho está sendo um mini curso, quem se habilita? Mas será que eu vou dar conta desse troço? Eu vou escrever para ele. Aí ele, escreva no privado. Aí eu vou escrever no privado, ousadamente. Querido Mateus, eu gostaria muito de dar um mini curso, de ministrar um curso, e eu vou falar de alimentação, história da alimentação. Pode? Eu já tenho até o título. E aí é esse título que eu escolhi,
que é o gosto impuro da literatura e o gosto impuro da comida, um breve estudo em Nossa Senhora do Nilo. E aí ele, nossa, que título, isso muito bacana, tudo que ele falou aqui ainda agora, nós tínhamos conversado. Aí, daqui a pouco, ele disse assim para mim, mas tem uma pessoa que também pensou em ministrar o curso de História da Alimentação. Eu disse, maravilha, nos juntemos, ela e eu. Quem é essa pessoa? E ele nos colocou em conversa e Raquel escreveu para mim. E aí nós começamos nós tivemos várias lives, né, Raquel? Para conversar, para traçar os objetivos, para traçar essas, como diz a música de Erasmo Carlos, essas malfadadas linhas do curso que a gente vai seguir. E foi a partir disso que nós pensamos em construir o curso seguindo um modelo bem da gastronomia, que é esse nosso primeiro encontro, e aí a gente escolheu nomear de cardápio do curso. E aí a gente ficou em dúvida, Raquel, a gente põe cardápio ou a gente põe menu? Usando o francês, ousadamente, porque Raquel morou na França. Ela não disse, mas ela morou na França estudando lá, tá? Então ela fala francês, por isso que ela queria também que Scholastic viesse, que era para ela treinar o francês dela. E aí a gente disse assim, a gente põe cardápio ou põe menu? Não, vamos colocar cardápio. Aí nós colocamos o cardápio e nós escolhemos o cardápio significa a ordem de entrada dos pratos. E nós achamos que nós íamos servir pratos para que vocês, meninos, meninas, menines, se deliciassem. E para que no fim nós pudéssemos bater papo. No fim, não. Já já a gente vai ver que não é no fim, né, Raquel? Então a gente pensou cardápio e a entrada. E a entrada, nós pensamos em nos apresentar, e isso nós já fizemos. E aí a gente pensou que entrada nós serviríamos petiscos frios. E a entrada, nós pensamos em definir a entrada. Eu disse assim, Raquel, você conhece os dicionários da gastronomia? Aí ela, não. Depois eu tenho dicionário da gastronomia. E um deles chama-se Pequeno Dicionário da Gula, que não está na referência bibliográfica, viu, Ana Francisca? E aí, a professora Márcia Algran define a entrada da seguinte forma. Entrada é um prato frio ou quente, com o qual se inicia uma refeição, quando a mesma se compõe de outros pratos. E nós pensamos em banquete de palavras. E nós pensamos que essa entrada, que esse cardápio, que essa entrada de hoje, esses petiscos, seria uma mesa fria que vão abrir esse banquete de palavras usando e parafraseando um autor francês chamado Jacques Revel, que escreveu o livro O Banquete de Palavras, onde ele mistura sabores e saberes. E aí eu entro com uma perspectiva de história cultural. E que história cultural não pode fugir de uma análise marxista. Perdoe-me os outros das outras linhas de pensamento, mas eu não posso fugir de uma análise marxista dessa história cultural. E daí os agradecimentos, que também é outro petisco, um petisco frio, mas um petisco frio delicioso. Agradecer a vocês, agradecer a Matheus, que aceitou nossa proposta, né, Raquel? Agradecer a Raquel, que aceitou trabalhar comigo, e agradecer a todas as pessoas que estão aqui presentes agora. E nós pensamos num outro petisco. O tempo, então nós temos 2 horas aula, em 3 encontros, e nós pensamos aí a gente conversou e disse assim, como é que fica a questão de perguntas e respostas? E aí, né, Raquel, a gente chegou a uma conclusão que quem tiver perguntas a fazer, por favor, levante a mãozinha. A gente não vai usar a imagem, só quando for estritamente necessário. Por isso, Rafael, a gente vai ter que, né, Raquel? A gente vai ter que rebolar para poder dar vencimento a essas coisas, porque a gente não decidiu que não queria encher de figura, nem usar data show, porque a gente não é parente de Dedê, Deltão Dallagnol, não terá, vai ter evidência, mas vai ser de outra forma. Então, quem quiser levantar a mão, quem quiser fazer pergunta, levante a mãozinha. E por que nós pensamos sobre isso? Eu passei 34 anos dando aula
batendo papo com vocês. E uma coisa eu prestava atenção. Quando vocês faziam perguntas, que eu dizia assim, vocês não, o estudante. Eu também hoje continuo estudando. Quando um estudante fazia uma pergunta, a estudante fazia uma pergunta, e que eu dizia assim, depois eu lhe respondo, eu comecei a perceber que a pergunta tinha surgido dentro de um determinado contexto. E que se eu fosse responder ao fim da aula, já era fora de contexto. Já não tinha mais graça. Qual era a graça daquela pergunta? Então, veja, esse contrato pedagógico fala de tempo, e aí é o tempo do nosso curso, são três encontros de 2 horas, dará 6 horas, mais tempo que tivesse, né? Mas é São João, em Caruaru, a capital do forró, eu não quis prolongar. Eu disse logo a Raquel, nem invento que dia 24 de junho eu não quero estar dando aula para ninguém, que eu quero é dançar forró em Caruaru. E depois, é o nosso segundo encontro. Esse encontro de hoje ele vem de um segundo prato, já que é um cardápio, que é os modos de fazer uma história da alimentação ruandesa através da literatura. E isso está no nosso programa. E isso está disponibilizado no documento que Matheus colocou, junto com a inscrição. Então, assim, modos de fazer uma história da alimentação, comer umas comidas deliciosas. Era, Raquel, se tivesse como, né? Se nós tivéssemos presencialmente, eu disse a Matheus que nós faríamos isso. E os modos de fazer uma história da alimentação ruandesa através da literatura, tá? E quando eu escolhi falar sobre isso, aí eu conversei com Raquel e nós pensamos na seguinte coisa, eu mandei para a Raquel alguns textos. E aí, Ana Francisca, depois a gente pode voltar, pode conversar em outro lugar. Os modos de fazer, isso envolve a história da receita. Então, veja, o que é que uma receita diz? Raquel começou falando sobre patrimônio. Uma receita fala de patrimônio. Tá, Francisca? E todas as pessoas. Receitas falam de patrimônio. Por exemplo, veja, quando eu fui morar em São Paulo para fazer o doutorado, em 2006, aqui em Pernambuco, tem um biscoitinho chamado tareco e um docinho chamado mariola, e que está na música de Petrúcio Amorim. Eu me criei. E aí ele fala de Caruaru e que ele se criou comendo tareco e mariola. E quando eu cheguei em São Paulo, eu fui procurar tareco. E eu cheguei na padaria, eu disse, moço, tem tareco? É claro que ele tirou onda da minha cara. Que danada tareco. Daqui a pouco, tareco, moço, uns biscoitos. Aí eu fui descrever os biscoitos. E aí ele, não, aqui não tem isso não, isso tem lá no seu Pernambuco. Aí eu, porra, velho. De repente eu vejo os tareco, a amostra ali, uns pacotinhos de tareco. Aí eu, aqui, moço, tareco. Aí ele falou, isso não é tareco, isso é mentirinha. Então, veja, o patrimônio e o nome da receita, falando de particularidades e contando histórias. Histórias de lugares, história cultural dos lugares. O que se come? Quem come? Como se come? Em que hora se come mentirinha em São Paulo? Eu não sei como é aí, Raquel, se tem. Mas em São Paulo é mentirinha. Aqui é tareco. É a mesma. Como é um docinho, ele é um docinho, um biscoito, então ele é doce, ele é feito com. Eu acho que é eu acho que é a raspa da bacia do bolo. Eles botam pinga nas forminhas assim, e ela vira uma bolachinha, um biscoitinho. Bolacha não, biscoito. Doce. Biscoito significa cozido 2 vezes. É um biscoito doce. Biscoito cozido 2 vezes. Olha o nome das receitas. Biscoito, tá? Então, veja. Nós pensamos o modo de fazer, quando a gente pensou sobre o modo de fazer, história da alimentação ruandesa através da literatura, porque as pessoas têm muito estranhamento em ver a literatura como fonte, ver a literatura como narrativa, como ficção, como uma série de coisas, mas não é a história da realidade. Será que o documento oficial também é real? Essa é uma pergunta que eu sempre faço. Os documentos da Lava Jato que eu diga, né? Vou trazer muito perspectiva histórica aqui desses tempos.
Eu acho que a senhora fechou o microfone. Eita, foi mesmo, ó. Obrigada, Raquel. E aí eu pensei da história dos gestos. E sabe quem estuda a história dos gestos? Um historiador chamado Michel de Certeau. No livro A Invenção do Cotidiano, volume 2, aliás, nem é Michel de Certeau. Está no livro de Michel de Certeau, A Invenção do Cotidiano 2, mas é uma pesquisadora francesa chamada Lucie Giard. E aí ela fala sobre os gestos do fazer. Os modos de fazer envolve história dos gestos. Como é que nós... Então, veja, se existe um gesto de cozinhar, houve o nosso gesto em estruturar a proposta. Primeiro foi a escolha do livro. Nós houve vários outros cursos no grupo, e foram trazidos outros tipos de tema, e nós escolhemos continuar e fazer uma análise de Scholastic Mukasonga, o livro que estava sendo debatido no semestre. Por que a gente escolheu isso? Porque, além de ter sido um livro do semestre, é literatura negra, é literatura africana, de linguagem francófona, e que traz um país que nós conhecemos muito pouco ou quase nada. Não é? Eu não conhecia nada do Scholastic. Scholastic teve aqui, Scholastic Mukasonga teve aqui em 2017, na Flip, Feira Literária de Maus, também tem coisas legais sobre o... Ai, que lindo, Marcel Maus, amo Maus. Obrigada, Matheus. Marcel Maus, amo, ó, de paixão, assim, amo, de paixão. E Scholastic teve aqui em 2017, com a Feira Literária de Paraty. E qual é a importância dessa vinda de Scholastic? Nós veremos em seguida. Então, esse modo de fazer, nós escolhemos por isso. E nós veremos porque foi que nós tivemos que fazer um recorte muito restrito. Ana Francisca, se liga aí, vice? Porque nós lemos o romance, mas eu disse assim, olha, Raquel, a gente tem pouco tempo e não vai dar para a gente analisar o romance todo. O alimento e a alimentação perpassa todo o enredo. E é maravilhoso, porque tem hora que a alimentação entra como um processo civilizatório. Comer comida de europeu. Porque só assim vocês ficam civilizadas. Veja, o processo civilizatório. O que é civilizar? O europeu chega na África e dizer que os ruandeses eram incivilizados e que precisava comer enlatado. E tomar Fanta laranja, é assim que tem. Fanta laranja. Tá? Então, nós resolvemos fazer um recorte do livro. Então, houve intencionalidade. E aí vocês podem perguntar assim, oxe, professora, e pode fazer uma coisa intencional? Pode, desde que você deixe claro na sua metodologia. E justifique. Dê uma justificativa. Aqui eu trago a questão metodológica de pesquisa. Então, assim, nós escolhemos 2 capítulos do livro para trabalhar, né? E nós escolhemos, quando a gente estruturou o trabalho, nós escolhemos um capítulo que levantou muito debate, que foi o capítulo O Trabalho e os Dias. E esse capítulo, O Trabalho e os Dias, tem uma fundamentação muito grande para explicar como se dá o enredo e como se dá toda a trama de armação do genocídio. Olha a sutileza de Scholastic Mukasonga. Eu comparo, de novo, com o mito de Aracne, tecendo o fio que forma aquela trama, que forma aquela rede, e Scholastic traça isso muitíssimo bem. Leiam sobre o mito de Aracne, que, para mim, hoje eu uso como... Estou começando, enveredando por essa área, para ver se eu consigo escrever um trabalho científico. E aí, quando a gente vai... Eu conversando com a Raquel, eu disse, Raquel, veja, meu bem, quando a gente vai analisar um texto, a gente faz 2 tipos de análise.
E no último encontro do grupo, teve um dos estudantes que estava, inclusive, administrando, ele disse assim, a gente não tem que pensar em estruturação e análise estrutural do texto. Aí o professor Matheus, na hora, disse assim, eita, um pós-estruturalista, mas nós estávamos trabalhando com um livro, e nós escolhemos fazer uma análise externa do livro. E quando nós escolhemos isso, eu tive uma alegria profunda, que foi retomar um objeto de estudo do meu doutorado, que foi analisar a materialidade do livro, para que nós compreendamos. Esse livro, ele é cheio de intencionalidades, mas não é só o livro, é o exemplar que nós analisamos. Ele é cheio de intencionalidade. E que isso é muito importante quando a gente pensa sobre isso, quando a gente pensa sobre a história do livro. Por exemplo, Ana Francisca, se vocês, ou Raquel, que também citou aqui, trabalhar com um livro de Câmara Cascudo, existe toda uma intencionalidade na materialidade do livro. Então, veja, a materialidade de um livro, eu vou começar pela análise externa do livro, primeiro pela autoria. Quem é a autora? Scholastique Mukasonga, nasceu em 1956, ruandesa, vive e trabalha atualmente na região da Baixa Normandia, na França. Dela, a editora Nós, que é essa editora daqui, publicou também o romance A Mulher de Pés Descalços. Mas o que me começou chamando a atenção é o próprio suporte do livro. A materialidade do livro, o suporte do livro, ou seja, esse tamanho de livro facilita os protocolos de leitura. Eu posso lê-lo com uma mão só. Isso é um protocolo de leitura. Mas, Roseli, o que é que isso tem a ver com a história da alimentação? Isso tem a ver com a história da com a história da higiene e a forma como a gente lê e a forma como a gente se porta. E a forma se a gente bebe, se a gente come, como é que a gente manuseia o livro. No século XIX, alguém escreveu um livro sobre o livro e a pornografia. E o título do livro era Esse Livro que se lê com a mão só, porque com a outra mão a pessoa se masturbava. Veja, o que é a materialidade do livro e a história do livro. Quando a gente pensa sobre isso, tudo tem uma intenção. Tudo, Raquel, tudo tem uma intenção. Muito bem dito, Raquel. Quando a gente vê isso, eu comecei a analisar a capa, a primeira capa, e as estratégias de edição. Observe que o nome da autora é muito grande, e o título do livro é bem pequeno. Isso é para chamar a atenção do leitor, porque esse livro foi lançado em 2017, quando o Scholastique veio ao Brasil. Todo mundo que olhasse dizia, eita, a autora que está na Flip. Primeira capa, lombada, e isso é bonito, a história do livro, da materialidade do livro, porque César Luiz Borges. Sim, os detalhes que devem ser bem explorados, Ana Francisca, exatamente. Ele fala sobre a lombada do livro. E ele diz o seguinte, os livros ficam nas prateleiras, de costa para o mundo, e a gente só vê a lombada. E aí ele fica lá. E aí tem uma capista pernambucana, Ana Cavalcante, que ela diz assim, uma capa de livro é uma eternidade. Porque aí a gente vem para a quarta capa. E na quarta capa, ela dá o cenário do enredo. Uma escola para meninas, situada no alto das montanhas da bacia do Congo e do Nilo, em Ruanda. Então, a gente já vê um ambiente, um lugar, um país. Aplica rigorosamente um sistema de cotas étnicas, parece Brasil, que limita a 10% o número de alunas da etnia Tutsi. Daqui, a gente já pode tirar muitas coisas, e daqui a gente pode compreender o capítulo do trabalho e os dias sobre a alimentação, quando ela falou de etnia Tutsi. Quando os líderes do poder, Hutu,
tomam conta do local, o universo fechado em que tem de viver as alunas torna-se o teatro de lutas políticas e de incitação ao crime racial. Os conflitos são um prelúdio ao massacre ruandês que aconteceria tempos depois. Então, a gente já pode perceber aqui que não se refere ao massacre ruandês de 1994. É um tempo bem anterior. Então, o tempo da narrativa. E Nossa Senhora do Nilo, Scholastique Mukasonga, sobrevivente do massacre, conta as experiências limite pelas quais passaram as jovens do colégio, numa narrativa pungente que encantou o mundo. Isso aqui a gente já começou a pensar mais ainda sobre esse processo, quem era e o que era, e como esse livro podia conversar conosco e a gente pensar na história da alimentação a partir dessa fonte. Daí vem a falsa folha de rosto, a falsa folha de rosto, o verso da folha de rosto, que tem assim, tradução Marília Garcia. Qual a importância disso? A importância do tradutor. A importância do tradutor dialoga com a história da literatura numa perspectiva apontada por um pesquisador norte-americano chamado Robert Darnton, num livro delicioso de se ler, que se chama O Beijo de Lamourette. No Beijo de Lamourette, existe um capítulo do livro que se chama Os Esquecidos Intermediários da Literatura. E quando ele coloca os esquecidos intermediários, ele traz uma série de atores sociais, inclusive nós, leitores e leitoras, nós somos esquecidos. Então, como é que Raquel leu, como é que eu li, como é que o resto do grupo leu, se apropriou da escrita de Mukasonga? Eu me apropriei da história da alimentação de uma forma, a partir de uma percepção, e Raquel se apropriou de outra. E nós trocamos ideia. Então, Robert Darnton, ele diz assim, o editor, a mão do autor, ele fala sobre o autor, e ele fala sobre o editor, e ele fala sobre o tradutor. E eu me lembrei do tradutor, a figura do tradutor. A figura do tradutor, ele pode ser chamado de traidor. Porque quando ele traduz, ele pode se transformar em autor do texto. O texto traz palavras na língua ruandesa, do Banyarwanda, e isso é respeitosíssimo. Então, a gente precisa fazer essa análise externa ao texto, e eu estou falando aqui de metodologia de pesquisa para a história, e eu, particularmente, para a história da alimentação, que é com que eu trabalho, mas vocês podem ampliar essa metodologia para todos os tipos de pesquisa. Eu levei para o texto de Scholastic, e esse processo de ver, que é um texto traduzido, ele é importantíssimo, porque um tradutor, de novo, Michel Dissertot, que eu amo demais, ele diz assim, ele fala de autor, eu que levei para tradutor. Ele diz que o leitor, ele é um caçador. Ele viaja em textos que não escreveu. Um tradutor é um caçador. Ele viaja por textos que não escreveu. E, às vezes, ele comete deslizes, ele comete equívoco e ele cria texto para se tornar mais compreensível. Eu vi que as referências bibliográficas de Ana Francisca tem muita referência estrangeira. Aí a gente precisa, é uma das coisas de se prestar atenção. A mesma coisa vale para você, Raquel. E eu estou me referindo às meninas porque eu sei que elas estão fazendo mestrado, tá? Então, assim, por que isso é importante? Porque tem hora, eu conversando com Raquel, e Raquel fez assim, ai, prof, eu disse, diga, prof, tem hora que tem palavras na língua ruandesa que eu não sei o que é. E aí eu falei assim, esse é o respeito da tradutora. Ela não traduziu. Fala, Rafaela Gomes. Diga, meu bem. Rafaela Gomes levantou a mãozinha. Então, veja, vamos voltar. Quando ela quiser fazer a interferência, ela faz.
Veja, quando eu disse, que palavra, por exemplo? Aí Raquel fez, tal palavra. Eu disse, não, Raquel, essa palavra significa, por exemplo, ela traz uma palavra, ikivuguto. Eu disse, isso é leite batido. Veja, ela deixou em Boa noite, Alberto Silva. Ela deixou no idioma, mas entre vírgula, ela deu a nomenclatura. Eu li o trecho, eu li o livro, alguns trechos do livro eu consegui ler em francês, porque está disponível no site da editora, que é uma editora francesa. Alguns sites eu li e existem alguns equívocos, eu acho. Isso é uma hipótese que eu tenho que eu vou comprovar ainda, então seria muita imprudência minha eu falar sobre isso. Eu só achei indícios, e são esses indícios que eu vou atrás, porque a gente vai caçar. E quando a gente vai caçar pessoas não, eu estou falando caçar pessoas, é isso que eu quis dizer, pelo amor de Deus. Eu sou anti-armamentista, tá? Eu prefiro distribuir livro. Quando a gente vai fazer essa caça nesse texto, a gente dialoga com uma teoria da história. De novo, a história cultural, mas é com um paradigma venatório de um historiador cultural italiano que se chama Carlo Ginzburg. Mitos, Emblemas e Sinais, ele escreve sobre 3 paradigmas de pesquisa historiográfica. Ele escreve o paradigma indiciário, então a gente tem os indícios, a gente acha os indícios, a gente vai caçar, que é o paradigma venatório. E, às vezes, a gente não consegue encontrar, a gente tenta adivinhar, mas é preciso que isso fique bem esclarecido. Olha, isso aqui eu acho que é assim, mas carece de mais. Quando a gente lê o Wikipédia, às vezes, não diz assim, carece de fontes, ele dá uma informação e ele diz, carece de fontes, carece de não sei de que lá, é a mesma coisa, é um paradigma divinatório. Tá? Então, foi essa tradução que me levou a levantar tem alguns indícios dessa coisa. E isso é uma das coisas, outras coisas que eu trago, os dados da edição, e esses dados da edição, eles estão na última folha. E ele diz o seguinte, que o livro é de 2017, essa edição, a edição francesa é de 2012, da edição Gallimard, e aí ele traz o nome dos intermediários esquecidos. Que Fale, Rafaela. O seu microfone está fechado, meu bem. Rafaela, você está ouvindo? O seu microfone está fechado. Se você abri-lo... E por que eu disse essa informação sobre tradução? Porque quando eu vi aqui, o livro ele tem uma reimpressão de 2021. Essa edição que eu tenho é de 2021. E quando a gente pensa se é um livro traduzido ou não, que é reimpresso, significa que foi impresso do mesmo jeito. Continua sendo a primeira impressão brasileira, segunda reimpressão. E por que isso é importante? Porque significa que o livro circulou muito, esgotou, foi usado, foi apropriado, ele esgotou. E aí, quando eu falo sobre tradução e houver equívocos, esses equívocos vão para a próxima edição, para a próxima reimpressão, tá? Então, é isso que a gente pensa. Mas também a gente pensa em circulação e geografia do livro Geografia do Sabor, Raquel. Esses sabores que circularam em Ruanda e esses sabores que circulam aqui no Brasil, Alberto Silva, através do romance, e que difunde esse conhecimento, e que esse livro, ele circula, a gente se apropria, a gente lê, se apropria e faz o quê com ele? É a questão da experiência. Entra outro conceito historiográfico, Raquel, que é o conceito da experiência. O que é que se passou comigo quando eu li esse livro? E aí, quando eu falo de experiência, eu falo nada mais, nada menos do que um autor argentino chamado Jorge La Rosa Bondiá, que ele escreveu Notas sobre a Experiência. E é maravilhoso. Ele diz, experiência
é o que se passa com você, no seu coração, quando você tem um contato com algum fenômeno, né? E sobre tradução, eu tenho um exemplo que é o Walter Benjamin. Eu vou me mostrar agora. Em 2018, minha filha mora fora do país, ela é escritora, ela mora fora do país, ela mora na Alemanha. Em 2018, eu viajei, fui para Berlim. E essa viagem, todas as vezes que eu vou para alguma viagem assim, eu vou e eu faço pesquisa de história da alimentação. Eu tinha ido para dar uma aula em Coimbra, participar de um evento do DIAITA, ministrar a aula, e de lá eu aproveitei e fui para Berlim. Mas minha ida a Berlim, eu planejei toda em fazer o percurso do poeta, do pensador, do fodástico Walter Benjamin. E para eu fazer esse percurso, eu li um livro que é um livro de memória de Benjamin, que é Berlim por volta do Infância em Berlim por volta do 1900. E quando eu li o livro, estava lá escrito, eu li o livro em português, eu não falo alemão, né? Estava lá escrito, não, porque não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, da tapioca. Eu, hã? Tapioca no século XIX? Em Berlim? Que conversa molestada é essa? Volta de 1900, tapioca? Eu ganhei de minha filha o original em alemão. Como eu vi no traduzido, eu fui para lá, para o alemão. E aí eu perguntei à minha filha, e vinha minha filha, aí tem tapioca, existe. Ela falou, mamãe, aqui tapioca só se for algum brasileiro que trouxer a goma, porque não tem tapioca. Aí eu fui ao original. Ele não fala tapioca, ele fala de sagu. Veja o tradutor como um traidor. E o que é sagu? Quem trabalha com doce sabe. E o que é sagu? Saca? Então, assim, esse exemplo de tradução, ele é muito importante para que nós nos atenhamos a esse... Quando for ler, eita, o texto foi traduzido, escrito originalmente em grego e traduzido para o caruaruês, que é onde eu moro. Imagina, saca? Raquel quer falar? Tem alguma coisa para falar? Eu acho que Raquel, ela me contou uma história deveras interessante sobre tradução e a importância da tradução. Fala, Raquel. Esse negócio da tradução, até o Rafael, que se ele quiser, sinta-se à vontade de falar, que foi uma tradução que ela me incomoda até os dias de hoje, que é em relação à tradução do Pequeno Príncipe, o verbo cativar. Me incomoda bastante no sentido de fazer refletir o porquê o tradutor ele usou do termo cativar e não domesticar, e eu não consigo chegar a conclusão nenhuma, porque acredito que eu nunca fui a fundo também, e não é a minha área de atuação, me falta conhecimento, mas me questiono muito porque o autor, o tradutor, perdão, ao invés de usar o verbo domesticar, como em todas as outras traduções, tanto para o italiano, o original, francês, em inglês, inclusive, em espanhol, está todos domesticar. Somente no português ele está cativar. Então, e eu tenho que as pessoas elas interpretam de uma maneira mais positiva o cativar na nossa língua. Então a gente não pensa em cativar como algo que aprisiona, de cativeiro, que é a origem da palavra, e sim no sentido de cultivar, de cuidar de alguém e ter um sentimento positivo. Então, eu acho que essa questão, tanto que eu já vi festas infantis, legendas de Instagram, com o Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Então, eu acho que as pessoas levam um positivismo à frase, o trecho da história, que não é bem assim, eu acredito, na minha interpretação do texto.
mas talvez o tradutor, ao pensar isso, ele usou um termo que fizesse mais sentido. E aí, mais sentido para nós, falantes da língua portuguesa. E aí é uma coisa que é muito debatida na história, que a gente está vendo, é essa questão da tradução, de se procurar hoje tradutores especializados na área, especialistas na área. Então, traduzir um livro de história com alguém que seja da área de história, porque a gente trabalha muito com o campo semântico. Então, tem palavras que, tanto patrimônio, por exemplo, é uma palavra que para administração ela vai ter um exemplo, né, que é objeto físico, uma cadeira, por exemplo. Para a história, ela significa outra coisa, pode ser tanto uma coisa imaterial quanto material. Para a arquitetura, é o que a gente chama de pedra e cal, então são construções, é o patrimônio. Então, saber interpretar esse campo semântico na hora de traduzir não é apenas a tradução de palavras, mas sim traduzir o sentido e o contexto. Eu acho que isso é muito importante. E meu professor de literatura no ensino médio ele já dizia que ler o livro na língua original é o melhor, porque sempre a gente vai acabar perdendo alguma coisa quando ele é traduzido, sempre. Então, assim, mas mesmo que a gente perca alguma coisa, uma palavra ou outra, a gente não pode perder a essência. E muitas vezes a gente tem que ter esse cuidado de entender, saber interpretar bem o texto e conhecer, às vezes, o autor, não só ler o texto como simples palavras, conhecer também o autor, o que ele quis dizer e por que ele escreveu aquilo que ele escreveu, justamente para a gente não ter opiniões ou pensamentos, ler aquele texto e pensar alguma coisa que realmente não é o sentido que o autor quer implicar. Tudo bem que somos livres para interpretarmos como quiser, como a gente quer as coisas, porém há coisas que não se são interpretadas somente como a gente quer. Se está escrito que o céu é azul, o autor quis dizer que o céu é azul. Então, a gente tem que ter muito cuidado nisso, nessa questão dos autores e o que realmente ele quis dizer. E esse foi algo que eu aprendi recentemente, porque na gastronomia a gente trabalha muito com técnicas, e técnicas elas não são questionáveis. Então, se a gente pica uma cebola da forma X, Y e Z, é assim que a gente vai cortar a cebola do início ao fim da vida, quando se trata de técnica, e ela não vai mudar, porque não mudou ao longo de 500 anos que a gente fala de gastronomia, 500, 600, 700 anos, ela não mudou. O jeito de cortar a cebola pode até aprimorar, mas a base, a essência não mudou. Já os textos, como a gente fala muito sobre técnica, a gente não se detém muito no que o autor quis dizer, no que o contexto histórico que aquilo está inserido. Então, a gente tem que cuidar muito quando a gente trata de história da alimentação e não só ver e analisar pelo lado do alimento, mas sim também analisar todo o contexto ao redor daquilo, porque um alimento ele representa muitas coisas. Então, ele pode representar uma tradição, um patrimônio, uma cultura, uma economia. O maior exemplo disso é o açúcar, que é o tema central da minha pesquisa. Então, assim, o açúcar ele tem diversos símbolos. Ele, de certa forma, é um divisor de classes. No século XVI, até a produção em larga escala, o açúcar é questão política. Então, é questão de costumes, de tradições, mudança de tradições também. Mas isso tudo a gente
aprende na faculdade a lidar com o açúcar, a saber para que ele serve, por que a gente vai usar o açúcar, mas a gente tem que também ver que o açúcar de hoje não é o açúcar de 500 anos atrás, e todas as modificações que se implicaram nele ao longo dos anos, que foram muitas. Então, eu acho que é muito importante esse cuidado e essa análise quando a gente está falando principalmente da história, de livros que falam sobre a história. E uma coisa que eu aprendi é que o historiador, ele questiona tudo. Então, eu acho que tem até um trecho em Histórias da Mesa, do livro do Montanari, que ele fala que uma história, ela só se torna uma história, um texto, ele só se torna um texto quando ele é lido, falado por alguém. Senão, é somente uma informação, entre aspas, morta. Então, a partir do momento que tem alguém questionando, alguém interpelando aquilo, ela ganha vida. Então, é muito importante que a gente faça essa análise em relação aos textos e se questione. Se questione o porquê aquilo está escrito, porque se negou uma parte, se procurou evidenciar outra. Então, acho que isso é muito importante, principalmente quando se trata também da história da alimentação. Acho que era isso. Eu estou esperando até agora que... Desligue seu microfone. Obrigada, valeu. Estou esperando até agora que Rafaela Gomes faça a pergunta. Veja, Raquel, você, pelo menos as coisas que à medida que você falava, eu fui anotando aqui. Você traz 2 palavras, cativar e domesticar, e aí eu pensei numa coisa, e você fala do campo da semântica, e aí eu penso na força das palavras, e daí eu comecei a pensar como trazer isso tudo para a história da alimentação, né? Então, assim, quando a gente analisa o nome das receitas, por exemplo, bolo de rolo, por exemplo, buchada de bode, por exemplo, bolo Souza Leão, empada, veja, bolo Souza Leão, um nome de receita que ele é um nome composto, e são sobrenomes. Bolo São Bartolomeu, bolo Rei Luiz Felipe, são nomes que querem dizer algo. Quem trabalha com doçaria, eu já fiz pesquisa com doçaria conventual, é interessante ver o nome dos doces e como é que eles aparecem. Tem uma pesquisadora brasileira que escreveu um livro que se chama Que Seja em Segredo. É maravilhoso, Ana Miranda. Ela é uma escritora mineira. E ela traz poesias de freiráticos que fizeram esses freiráticos, que eram os caras que iam paquerar as freiras, mas que também escreviam poesia. E que nessas poesias eles trazem o nome dos doces. Mas aí traz, por exemplo, tem barriga de freira, sonho, papo de anjo, tudo isso correlacionado com essa doçaria. Mas o que é que está por trás desse poema, desses freiráticos, desse nome de doce, desse processo da palavra? E aí é a força da palavra. E você traz sentido e contexto. E quando traz sentido e contexto, então qual é o sentido do livro e qual o contexto que Mukasonga escreveu esse romance de Nossa Senhora do Nilo? E Nossa Senhora do Nilo, pensar, mais uma vez, em história da leitura de Mukasonga, porque sugere Victor Hugo, Scholastique Mukasonga se apropriar de Victor Hugo, que escreveu Notre-Dame de Paris, e que fala de um monstro, de uma pessoa que foi tornada monstro pela percepção das outras pessoas. Então, veja, Nossa Senhora do Nilo, Nossa Senhora, Notre-Dame de Paris, Nossa Senhora de Paris. Então, a gente já vê a erudição de Mukasonga e que aparece ao longo do texto, e como o diálogo de Mukasonga sobre a alimentação junta, amarra,
como é que se diz, da linha de raciocínio e deu linha de raciocínio para nós pesquisarmos sobre história da alimentação, quando a gente pegou o segundo capítulo e o último capítulo. E como Mukasonga une o fim do capítulo, o trabalho e os dias, com o último capítulo do livro, que é o colégio da liga, né? Para usar uma terminologia de alimentação, exatamente. Como dá a liga, como ela consegue dar a liga entre o capítulo, o trabalho e os dias, que foi o que nós escolhemos para analisar, e existe um motivo, uma justificativa para isso, com o último capítulo, que se refere ao fim das aulas, quando acabou a escola. E no fim do capítulo, o trabalho e os dias, existe uma crônica de uma tragédia anunciada, e aí eu me lembrei de Gabriel Garcia Marques, com a crônica de uma morte anunciada, existe uma crônica de uma violência anunciada, que Mukasonga sabiamente trouxe no último capítulo do livro, e que tem tudo a ver com história da alimentação, e que tem tudo a ver com o contexto que Raquel disse que era importante que nós analisássemos. De fato, Raquel, contexto faz parte de dos elementos da narrativa, que aí eu gosto muito de usar um referencial teórico da literatura, que é Cândida Vilares Gancho, é um livro de 2002, que se chama Análise de Narrativa. E Cândida Vilares Gancho nos fala de elementos da narrativa, ou seja, quando eu vou para isso, eu já saio do lado da análise externa do texto e já vou para a análise interna do texto. Porque, Raquel, você disse uma coisa que, na mesma hora, me transportou para uma outra obra literária que eu amo. Quando você disse assim, quem traduz, por exemplo, o céu é azul, tem que pensar que o autor queria dizer o céu é azul. Sabe quem fala sobre isso? Literatura inglesa, Lewis Carroll, Alice através do espelho, Humpty Dumpty. E Humpty Dumpty diz assim, escute, menina, eu não sei você quem é, ele conversando com a Alice, eu não sei quem você quem é, mas quando eu digo uma palavra, eu digo exatamente aquela palavra que eu quis dizer. Quando a gente lê um livro, e aí eu fui ler esse livro aqui, e eu precisei estudar muito história de Ruanda, para entender o contexto, e para entender o espaço e o ambiente usado, descrito por Mukasonga, por Scholastic Mukasonga. Eu estou tratando Mukasonga com muita intimidade, perdoe, mas eu vou chamá-la de Mukasonga. Então, assim, Raquel, o contexto, aí vem espaço e ambiente. Que espaço foi esse? Que ambiente foi esse? O ambiente é o Nossa Senhora do Nilo. E Mateus falou de liga. Veja, eu pensei na seguinte coisa. Eu pensei, Nossa Senhora do Nilo, que está no livro, nessa edição brasileira, aparece descrito no primeiro capítulo, que não tem nome, mas eu vi a edição inglesa, norte-americana, e eu vi a edição francesa, e esse primeiro capítulo tem nome, que é o Liceu Nossa Senhora do Nilo. Não sei por que no Brasil eles tiraram, mas a frase começa, em uma letra maiúscula, todo em caps lock. O Liceu Nossa Senhora do Nilo é o melhor liceu que existe. O Liceu Nossa Senhora do Nilo é o melhor liceu. Está em caps lock. Na edição americana e na edição francesa, o capítulo desse livro chama-se O Liceu Nossa Senhora do Nilo. Cada um escrito no seu idioma. E quando Mukasonga começou a falar sobre o liceu, e à medida que eu fui lendo, eu disse assim, o liceu é um microcosmos, onde se passou tudo o que aconteceu em Ruanda, em 1994. Só que Mukasonga estava descrevendo um tempo muito anterior. Quando ela escreveu esse livro, ela escreveu pensando no tempo na década de 1950, quando aconteceu a primeira Revolução Hutu.
Que aí isso aparece aqui, quando as meninas estão no liceu, que diz assim, será que eles morreram? As fotos dos chefes sofreram uma revolução social, disse Gloriosa, rindo. Um risco de caneta, um golpe de marreta e pronto. Acabaram-se os tutsis. E as fontes com um ponto de interrogação? Aí ela diz assim, deve ser os que conseguiram fugir. Mas agora... E aí ela começa a ironizar. Veja, o microcosmo, o liceu como um microcosmos, e as pessoas de duas etnias ocupando esse microcosmos, esse espaço, esse ambiente, nesse contexto, e nesse contexto de disputa. E nesse contexto de disputa, se dá uma história da alimentação. Foi escrito uma história da alimentação. E quando você, Raquel, fala de história da alimentação como um patrimônio, a descrição da história da alimentação, no capítulo 2, que nós escolhemos para analisar, e o último capítulo, que também nós escolhemos para analisar, porque eles são complementares, numa sacação genial de Scholastic Mukasonga. Nós vimos que a história da alimentação que Mukasonga nos conta, da alimentação ruandesa, que nós deixamos bem explicitado aqui, a alimentação ruandesa é uma alimentação que ela é feita, os modos de fazer, os modos de comer, a hospitalidade, o banquete, como tudo ocorre, é feito a partir de uma disputa de classes sociais. E isso é interessante porque eu coloquei interétnicas, e a provocação é interétnicas, porque eles são uma etnia só. O que havia era classes sociais distintas. Então, eu precisei compreender essas classes sociais distintas, quem era, e como isso influenciou no fazer a comida. E que produtos eram esses, e como é que eles foram feitos, os gestos na cozinha. E esses gestos na cozinha estão correlacionados com essas duas classes sociais, essas duas categorias sociais em disputa, que eram os Hutus e os Tutsi. E que a análise interna do texto nos mostrou as mulheres e seus nomes. E tem hora que os nomes deixam de ser nomes e passam a ser adjetivos qualificativos, porque é gloriosa, é modesta, é imaculée, é Virgínia. O que é que significa? Qual o contexto desses nomes? Será que Mukasonga foi que nem Humpty Dumpty? O que eu quis dizer é somente isso. Tem uma hora que Mukasonga, a escrita de Mukasonga, gloriosa, sai de adjetivo e passa a representar a própria vitória da Revolução Hutu sobre os Tutsi. E nesse livro, Ana Francisca... Ah, que pena, mas sem problema, Ana Francisca, ficará filmado. E aí você poderá consultar. Tá bem, meu amor? E eu acabei me perdendo o que era que eu ia falar, porque entrou essa... Tá certo, Ana? Então, esse enredo, essa análise interna do texto, a gente precisa desenvolvê-la para a gente ver do que trata o enredo, que é o fato, o que e o como aconteceu, quais são os personagens, quem é, e aí é como eu estava dizendo, por exemplo, a Gloriosa, ela é um adjetivo, mas tem hora que ela deixa de ser adjetivo e passa a ser a própria pátria, a própria Ruanda, porque se refere sai de um artigo feminino, a gloriosa, e adquire, e simplesmente é um sinal gramatical, é uma frase, é uma crase, a gloriosa. Veja que já tem um outro significado de palavra, a força das palavras, e como a gente lê esse texto, cuidadosamente. Como diria Darcy Ribeiro, carinhosamente. Eita, muito bem, Rafa, obrigada por isso, por ter caminhado. Então, meninos e meninas, assinem. Meninos, meninas e menines, assinem. E sobre o que mais? Deixa eu ver. E aí, a minha pergunta que a gente fez foi
metodologia da pesquisa, por que usar a literatura como fonte para a história da alimentação, porque eu, Rosélia, optei por trabalhar com história cultural, que, segundo um historiador inglês, Peter Burke, ele escreveu um livro deveras interessante, que começou lá na Escola dos Análises, lá na década de 1920, com Marc Bloch, um judeu que foi perseguido depois na Segunda Guerra e que não aguentou o trampo, e por Lucien Febvre, e que depois vieram outras gerações, e que essa história cultural, ela destrona o que Raquel usou. Veja, Raquel, positivismo, como você disse ainda agora, positivismo é uma escola filosófica do século XIX. Jeremy Bentham, esse positivismo, como é que eu digo? Ele hierarquizou as ciências, e ele disse que a primeira ciência é a matemática, são as matemáticas, biologia, e as ciências humanas vêm no fim de tudo, tá? E é interessante porque quando a gente vê isso, vê que isso é uma continuidade de um pensamento muito lá do pretérito. Então, veja, essa visão positivista é essa visão do positivismo. Houve um tempo que a teoria da história, Raquel, ela era muito positivista, e aí ela via nomes e datas, nomes de heróis, a história de Duque de Caxias, a história de Garibaldi aí no Sul, a história de Getúlio Vargas, que é de São Borja, né? A história de Jean Goulart, que é de São Borja também, né? Desses nomes e essas datas. E os oprimidos ficavam sempre de fora, pô. Nessa perspectiva positivista. Então, nome e data, e fatos, acontecimentos, que são os fatos, que é o enredo literário que na história se transforma em fato. Então, assim, quando veio com a história cultural, com a Escola dos Análises, na década de 20, Bloch disse assim, minha gente, muda aí esse trololó aí, vamos ver que pedaço de telha, senão a arqueologia está fazendo o quê? Quando vai lá para o Egito, escava e te acha não sei o que lá, e rouba, eu vou usar essa palavra rouba entre aspas, para não entrar em bronca, e se apropria, vou usar essa palavra melhor, se apropria, e leva para o museu de não sei de onde, para o museu da Europa, tira do Egito, tira daqui de Garanhuns, e leva para o museu, sabe, lá na Europa, e pega a arte, sabe, lá vai para o México e leva para os museus europeus, numa apropriação, que eu digo, indébita, né? Então, assim, a história cultural, ela veio a rebordo da Escola dos Análises e disse, não, fonte literária também não precisa ser só documento, pode ser outras coisas. Senão, como é que fica a história oral, a tradição oral? A África, os países africanos de tradição oral. E aí, eu tenho um livro que eu gosto bastante, é livro de metodologia da pesquisa científica, e ela chama-se Teoria da História e Historiografia, Debates pós-64. E aí eu trago um trecho de Sandra Jataí Pesavento, que ela diz assim, o título do trabalho é Escrever a História com a Literatura? Fazer da literatura uma chave de acesso ao passado da história? O título do trabalho dela são duas perguntas. E ela fala vem falando de historiadores, fala de Ginsburg, fala de Walter Benjamin, fala de Gramsci, fala até de Foucault. Eu não sou Foucaultiana, não, tá? Daí ela fala de Thompson, que é um neomarxista de inglês, fala de Ginsburg, mas ela diz assim também, por que ela sustenta que a literatura é fonte? Que ela diz assim, creio que é também ligado a isso, que se abrem a interface entre história e a literatura. Clio, que é a deusa da história, se aproxima de Calíope, que é a deusa da tragédia, sem com ela se confundir. História e literatura correspondem a narrativas explicativas. Olha, história e literatura correspondem a narrativas explicativas do real, que se renovam no tempo e no espaço, mas que são dotadas de um traço de permanência ancestral.
a prática de representação do mundo. E quando eu me aproximo da tela, e eu me refiro diretamente a vocês, e que eu falo, e que eu pego, me aproprio dessa citação de Pesavento, a prática de representação do mundo. É porque nós analisamos o discurso de Scholastica e Mukasonga através da teoria da representação social. De quem, professora? De Roger Chartier, o chato. Quer dizer, o bicho não pode ver isso, não. Do professor Roger Chartier. Mas, o que é que eu fiz? Bem ousadamente. Eu disse assim, mas o Roger Chartier, para mim, ele deixa uns pontos desamarrados. Eu vou modificar esse troço para fazer análise agora da história da representação de mundo, mas eu preciso de ter coisas amarras para essa análise. Aí eu fui aluna no doutorado de professor Fernando Lefebvre e da professora Ana Maria Lefebvre, numa disciplina que era a representação social da saúde. E o professor e a professora criaram um método de análise de representação. Eles modificaram, criaram não, eles modificaram. E aí eu juntei Michel Dissertor, juntei Pesavento e juntei Moacir Sclia e juntei Roger Chartier e criei uma coisa modificada, uma análise de representação modificada, que eu trabalho com a pesquisa de ideia central, as palavras-chave e a ancoragem do narrador, do personagem principal, daquele protagonista, ou do narrador, que no caso de Scholastica é um narrador onipresente e onisciente. Ele não aparece no texto, mas ele está em todo lugar, ele é fofoqueiro, e ele sabe de tudo, e ele narra tudo, e ele dedura todo mundo, porque ele sabe do nome de todas as meninas, esse narrador. Então, qual é a ideia central? A gente verá isso no decorrer do próximo encontro. Qual é a ideia central de alimentação que perpassa o segundo capítulo? Quais são as palavras-chave, ou seja, Humpty Dumpty, o que foi que ela quis dizer? Ela quis dizer isso. E em que valor Scholastica Mukasonga, ou o narrador de Scholastica, é melhor dizer assim, em que valor ele ancora, existe essa ancoragem da alimentação? Quais são os valores? Será que existe valor religioso? O livro inteiro, ele tem esse liame com a alimentação. Tem hora que a alimentação é sagrada. Santo come, deusa come. Come o quê? Ela não comia carne bovina, mas ela bebia leite. Então, o leite é a sacralidade do leite. Ora, ancoragem do leite. O leite é um alimento líquido de origem animal e que a ancoragem que o narrador do romance Nossa Senhora do Nilo, em que valor ele ancora? Ele ancora no valor da sacralidade, do sagrado. Por isso que o sacrifício que mata lá no matadouro, no abatedouro, não é sacrifício. Sacrifício é de sagrado. E aí vem o leite. E o leite é sagrado. Como é que o leite é sagrado? Quando fala da deusa Isis, da deusa Candace, não sei como é que pronuncia, tem todas as possibilidades. E como é que o leite ele aparece na narrativa da personagem Virgínia? Como é que ele aparece? Qual é a ideia central de Virgínia para falar sobre o leite? Quais são as palavras-chave que Virgínia usa no banquete do leite? Em que valor Virgínia ancora o leite? E olha que eu estou falando aqui só de um produto alimentar, que ao mesmo tempo que é produto... Já passou, Gabriela. Rafael Sarto, meu amor, você pode... Pronto, obrigada, Rafael, obrigada. Tu tá ligado, meu. Tá ligado? Tá ligado? Entende? Então, veja, é essa coisa da representação. E por que, mais uma vez, literatura? Para fechar essa coisa da fonte. Tem, nesse mesmo livro, tem um pesquisador daqui da Universidade Federal de Pernambuco, professor Antônio Paulo Rezende, que ele fala sobre fontes. E o texto dele é um texto que se chama
as fronteiras nômades e as hermenêuticas da vida. História e literatura. E ele diz assim, ele está falando sobre fontes, e ele diz assim, ele questiona pesquisadores que só acreditam no documento oficial. Tem um historiador de Minas, professor Luciano de Faria Filho, e ele diz assim, sendo um documento oficial, acredita-se que o documento oriundo do Estado seja um documento real e que traga todos os fatos. Será? Essa é a pergunta que eu faço. Será? Eu acho que um dos exemplos que eu vi mais pungentes e mais explicados foi o relatório da pandemia de Covid, do ano passado. Eu comecei a escrever um texto sobre isso e é um documento oficial. E aí apareceu, está lá escrito assim no relatório, não sou eu, é o relatório. E depois saiu no jornal. As 200 mentiras de Bolsonaro. Só sobre a pandemia, só sobre a Covid. Então, o que ele escrever, né? E aí, o professor Antônio Paulo Rezende diz o seguinte sobre o documento. Ele fala de pesquisador, a tirania do documento escrito é uma esquizofrenia dos que sofrem da aridez da regra do determinismo, ou seja, do positivismo, Raquel, esse determinismo. Ao invés de fazer perguntas, lançar hipóteses, trabalhar com representação, trabalhar com fenômeno. Então, esse livro, esse romance de Scholastic, que é um romance, ela escreveu obras autobiográficas e essa não é. Então, quando eu pensei em juntar também na representação, a gente já eu termino, pelo menos eu, foi Moacir Clear, e Moacir Clear com as vozes, e são as meninas de Mukassonga, as meninas do Liceu, que eu anotei aqui, as vozes articuladas das personagens femininas do Liceu Nossa Senhora do Nilo. O que é que essas vozes dizem? Deixemos que elas falem. E dentro dessas vozes femininas articuladas, dessas personagens femininas poderosíssimas, a gente vê uma estruturação social que hoje Raquel falou assim, eita, prof, é como se fosse uma pirâmide, né? E eu falei, Raquel, só que a gente vai olhar a pirâmide e ela estará invertida. Ao invés de a base estar aqui, a base estará aqui em cima. Porque são os Hutus. E a ponta, o vértice da pirâmide são os Tutsi. O que antes era para cima, os Tutsi era uma minoria rica, e a base, que era o Tus, que dava sustentação aos Tutsi, e tudo isso aparece na história da alimentação só no capítulo 2. Aliás, 3, que é o tempo, que é o trabalho e os dias. E que numa sacação genialíssima de Mukassonga, ela mostra a história da leitura, porque ela trouxe ninguém menos do que o poeta Hesíodo, que escreveu um livro chamado O Trabalho e os Dias. E no Trabalho e os Dias, Hesíodo deixa bem claro que eu não gosto dessa palavra, ele explica, ele desdobra as dúvidas, e ele explicar significa isso, desdobrar. O Trabalho e os Dias, ele fala de raças. E ele fala das raças do ouro, ele fala da raça de ferro, ele fala da raça dos heróis. E quando a gente lê Mukassonga e vê que Mukassonga escolheu como capítulo de livro um título chamado Os Trabalhos e os Dias, é de uma sacação genial, porque ela traz essa organização social e essa desorganização, porque depois se dá uma inversão muito profunda. E como diz Tom Zé, eu desorganizando posso reorganizar, eu desorganizando posso reorganizar, e daí eu reorganizo. E aí houve uma reorganização, uma reestruturação social
na Ruanda, desde os primeiros períodos da colonização, foi se fortalecendo na década de 1950, estruturou-se quando ele veio a libertação de Ruanda, da Bélgica, e aí ganhou corpo. E aí eu escrevi a seguinte coisa, eu acho que esse livro fala, aí eu vou trazer Michel Foucault, de genealogia do genocídio e da hierarquia do genocídio. Ela escreve de um tempo bem pretérito, mas ela aponta como tudo foi se organizando nos bastidores. E nem era nos bastidores, porque as coisas já se davam às claras, já se dava para todo mundo ver. E, então, veja quanta coisa a gente conseguiu captar com essa história da representação trazida, apontada pela professora rio-grandense, ela, Raquel, gaúcha da fronteira, Sandra Jataí Pesavento. Tem um prêmio, inclusive, que é o prêmio Professora Sandra Jataí, que é trabalhar com essa representação, porém ela modificada, tá? E para a gente ver a ideia central, as palavras-chave, a ancoragem no capítulo, os trabalhos e os dias, que corresponde ao nosso segundo encontro, que é o prato principal, os trabalhos e os dias, as experiências interétnicas na cozinha ruandesa, os modos de fazer, a história da alimentação e todas as perspectivas de análise da história da alimentação que a gente pode pensar e que dialogam profundamente com os campos da história, que, Raquel, são 4, uma história política, uma história econômica, uma história cultural e uma história social. Tudo isso a gente pode estudar a história da alimentação e que está no capítulo 2. E é isso, eu acabei, senão não tem mais nem saliva, vou beber água. Raquel, minha filha, e Rafaela e Raquel. Rafaela que não, a bichinha, tentou e não conseguiu. Rachel, is you? Eu acho que eu não tenho mais nada a abordar nesse sentido. Eu acho que na próxima aula farei uma participação mais efetiva, porque a gente vai trazer essa questão das técnicas, do saber fazer da comida, da comensalidade, da hospitalidade, que é trazido de forma clara no texto, mas que pode passar despercebido. Então, eu acho que vários trechos desse capítulo do livro, ele fala muito, retrata muito através da alimentação como as coisas funcionam e a gente acaba não percebendo, até no nosso dia a dia, o quanto a alimentação ela pode realmente, como a senhora falou, falar sobre diversas coisas através da alimentação. A gente sabe muita informação sobre uma pessoa ou sobre uma população através da alimentação. Só às vezes a gente não dá tanta ênfase em pensar e refletir nisso. Mas a alimentação, ela vai, a comida, o alimento, ela vai muito além de só o fato de nutrir o corpo. Ela representa inúmeras coisas e o livro, a autora, traz isso de forma bem explícita, mas de forma sutil, que a nossa ideia é trazer isso aos olhos de uma forma que a gente possa refletir como se dava a situação do livro, o contexto histórico, através dessa alimentação. E isso fica muito claro por diversos trechos. Um exemplo dele é a cena que a moça rouba açúcar, né? Então, eu particularmente gosto de falar muito do açúcar, né? Então, vocês vão ver eu falar bastante sobre açúcar nessas 2 aulas. Desculpa, Raquel. Não, pode falar.
esse do açúcar é do terceiro encontro, né? Isso. O que a gente vai abordar a questão de como o açúcar é tratado de uma forma diferente, o que ele é especial. Tem outro trecho que a gente vai comentar sobre a questão da comensalidade, que elas se reuniam com todas as comidas feitas pelas mães, mas principalmente tratar da questão da colonização e o quanto ela influencia, porque em vários trechos é falado sobre a comida de branco. Então, o que seria a comida de branco, né? O como ela interfere na cultura das meninas, porque não é aquilo que elas querem comer, e não é aquilo que elas foram criadas, e não é aquilo que faz parte da alimentação delas, mas por influência, por uma colonização, não diria nem influência, mas pela colonização, elas tiveram a sua comida do dia a dia, posso-se dizer, totalmente modificada por essa questão. Então, são trechos do livro que fazem nos refletir muito sobre outros aspectos que não a alimentação, mas que a gente pode refletir através da alimentação. É isso. Rafael Sarto Miller, diga, meu bem. Só para dar uma coisa que eu achei interessante, antes do minicurso começar, né, já no processo de divulgação, que foi a estrutura que vocês propuseram, né? Entradinha, prato principal. E aí agora, a Raquel falando sobre essa questão, né? Como que a alimentação, ela descreve muito do comportamento da população. Junta com o que Rosélia falou antes, da literatura, né? Quando estava comparando com a ficção, como que ela descreve muito do real, né? Que não deixaria de ser a população se comportando na sociedade, né? Então, olha só como é que é legal que a interdisciplinaridade, ela acontece perante os nossos olhos, né? Quando você vai fazer uma receita, então a gente está falando aí de... Eu, enquanto leigo, não sou gastrônomo não, mas eu já estou me valendo do que a Raquel ficou dando palha para a gente aqui, né? Quando a gente vai pensar em fazer uma receita, uma das coisas que a gente faz inicialmente é ler a receita, avaliar tudo que a gente vai precisar, ver se a gente já está com os ingredientes e tal, monta uma estratégia de como que eu vou fazer aquilo, conhecendo passo a passo e tal, antes de colocar a mão na massa, né? Antes de começar ali o gesto, para usar o termo que a gente trabalhou aqui hoje, né? Que eu achei super interessante. E vocês fizeram isso já dentro do próprio minicurso. Olha só como que hoje o que a gente debateu foi metodologia, né? A gente, né? Eu estou aqui me colocando no meio, só porque eu entrei de gaiato no final, né? Mas vocês. Tratou de metodologia, a questão da representação, tratou de quais que são as premissas, a gente pensar um modo de fazer ciência crítico, a gente tem que pensar esse modo a partir de quais são os nossos valores, a ética, né? Raquel lembra disso, a ética antes do conhecimento sempre, né? Então, a gente pensar quais que são os nossos valores, qual que é a intenção, que essa questão da intencionalidade Rosélia trouxe também. Então, não só a alimentação, ela descreve o comportamento, mas ministrar um minicurso descreve o comportamento também. Tudo descreve o comportamento, né? E aí, isso eu achei bastante interessante, como que encontra várias bases em comum e a gente consegue fazer essas várias associações possíveis, que é uma outra pegada importantíssima da literatura, né? A ideia da literatura, o que dá o caráter literário? Não é a polissemia, não é a polifonia, tudo isso que a gente estava falando. E ela depende antes dessa possibilidade de uma associatividade muito grande, né? De você fazer várias associações possíveis. Então, o minicurso de vocês, além de científico, porque estão estudando a obra com metodologia, etc., ele tem também um linguajar literário, tanto que é divertido a gente assisti-lo ouvindo esses termos que vão surgindo, né? E aí, até uma questão, além da discussão que a Rosélia fez entre o que é literatura e o que é ficção, né? Existe mesmo linguagem científica? A gente aqui já está subvertendo tudo, né? Eu achei o máximo. Eu amei essa provocação. Será que existe linguagem científica? O que é? Rafa, acho que Rafa congelou. Mas veja, quando o Rafael traz sobre isso,
fala sobre isso. E você, Raquel, estava falando antes sobre literatura. Veja, Rafael fez uma provocação maravilhosa. Literatura. Rafa, tem um romance de Jô Soares, que se chama As Esganadas. Eu já falei com deles para Raquel. Tem um romance que se chama As Esganadas. A crítica literária, que eu não sei para onde vai esse troço, mas tudo bem, já que eu não sou da área, a crítica literária desceu o sarrafo. Desceu o sarrafo. Ele é um romance histórico. Jô Soares, para escrever, fez uma pesquisa historiográfica com um documento, com tudo. E o contexto é o Rio de Janeiro do tempo de Getúlio Vargas. E aí ele insere assassinatos e tem um investigador. Veja, a crítica desceu o sarrafo. Quando eu li, eu falei assim, gente, veja, a minha percepção, veja o que é, produção de um livro, circulação do livro, apropriação e uso, e qual foi minha percepção? Como foi que eu representei? O que foi que aquele livro representou para mim? Quando eu olhei assim, velho, isso é a história da alimentação. Alimentação enquanto necessidade, enquanto desejo, enquanto obsessão, alimentação enquanto pecado, alimentação enquanto geografia, alimentação e o ato os gestos de fazer. Porque o personagem principal, ele é um psicopata que sofre de uma doença rara, ele não tem impressões digitais, então ele comete os assassinatos e não deixa marca. E ele, por ele gostar muito de cozinhar, ele escolhe as vítimas e ele descobre que tem uma vítima portuguesa, então ele mata ela, e ela é freira, ele mata ela com docinhos freiráticos. Empanturra ela. Tem uma alemã e uma polaca que ele mata, porque são obesas, e ele tem um problema bem grave de convivência com a obesidade, porque a mãe dele era obesa, não queria que ele fosse. Então, na festa de aniversário de 6 anos, ela dá uma banda de mamão papaya para ele, mas faz muito doces para ela. Então, veja, Rafa, quando você diz isso, e aí é a questão da percepção. E percepção é sensação e sentimento. E Platão odiava a percepção, porque Platão dizia assim, percepção envolve sentido, pô. Quer dizer, porra não, porra é meu, né? Percepção envolve sentido, meu. E os sentidos se enganam. Claro que os sentidos se enganam. E é essa a lindeza. Porque o crítico tem uma percepção e o sentido dele vai para um lado, mas o leitor é um caçador de palavras, como disse Michel de Certeau. Então, ele começa a observar. Então, Rafa pode fazer uma receita. Olha, eu já dei uma aula num curso, foi um curso como esse, aqui no SESC do Recife, e que se chamava Os Ingredientes do Mundo. E enquanto um estudante de gastronomia cozinhava, eu falava sobre aquele ingrediente. E um dos ingredientes que eu gosto muito de comer é arroz. E eu levei uma receita de risoto que minha mãe fazia. Saca? E é do livro de receita de minha mãe. E eu via como minha mãe fazia. E a receita, o modo de fazer, se você for fazer do jeito que está no livro, vai sair errado. Porque vai fazer não sei o que lá. E eu olhava minha mãe fazer. E eu via que minha mãe fazia de um jeito que não virava bola, não criava bola, não empelotava. Aí a senhorinha fez assim, como é que eu faço? Eu disse, agora só com a receita de Dona Adelaide, que era minha mãe. Só com a receita de Dona Adelaide. E aí, quando você for fazer, filha, vai dar errado. Então, o modo de fazer e as percepções, como é que circula? Um dia desse eu não como carne, e eu fui fazer um bolo vegetariano vegano. Não era vegano porque levava ovo. Eu botei ovo. E ficou um horror. E eu já tinha feito esse bolo e tinha ficado maravilhoso. Então, assim, as receitas contam histórias. As receitas contam história. E a literatura, meu querido, é maravilhosa. E você, Rafa, teve uma sacação genial, velho. Porque você falou de ética. Meu bem, eu posso chamar de meu bem, né, Rafa? Veja, a história da alimentação, ela tem várias perspectivas de análise. Eu vou trazer aqui um trabalho de Henrique Carneiro e de o Piano Bezerra de Menezes, dois fofinhos da USP. A história da alimentação, a gente pode ir na perspectiva, pelo enfoque biológico. Olha quanta coisa, vice Rafa. Enfoque biológico. Pode
pelo enfoque econômico, e econômico quer dizer várias coisas. Econômico, por exemplo, obtenção, utilização, transporte, comercialização, distribuição, armazenamento. Raquel, isso é açúcar. O enfoque social, o enfoque cultural, que eu já falei do... Rafa, tu é de onde, Rafa? Tu é de São Paulo ou é de Paraná? Tu é de onde? Espírito Santo. Do Espírito Santo. Pronto, qual é a comida? Pronto, eu vou provocar Rafa. No Espírito Santo tem uma muqueca. Na verdade, muqueca é só a capixaba, o resto é peixada. Olha, aí tem a muqueca baiana e tem a muqueca de Pernambuco. Aqui a gente discorda. Pernambuco é bairrista demais, notadamente o recifense, e eu fiz uma peixada e pernambucana, e um amigo meu disse, que peixe gostoso é esse? Peixada pernambucana. Aí ele, mas não existe, só existe peixada lá em capixaba. Eu, não, meu filho, a gente bota leite de coco. Aí a gente foi para um restaurante de comida do capixaba. Aí pediu peixada, aí eu disse, vixe, que negócio tão sem gosto. Para mim, faltava o leite de coco. Saca? Então, veja, o enfoque cultural é uma peixada. Como é que come peixe? Comia peixe em Ruanda? Como é que isso aparece? Olha o enfoque filosófico. Vê só, Rafa, o enfoque filosófico envolve a ética da alimentação. Como é que se cria um animal? Como é que abate o animal? E aí, Scholastic Mukasonga, quando ela vai falar sobre... Eu vou antecipar. Ela vai falar de uma bebida chamada Ikiguvutu. Eu disse eu vou usar uma palavra agora. Que porra é isso? Aí eu fui para o conhecimento científico. Esse conhecimento científico, para ressignificar o meu conhecimento popular. Eu encontrei um trabalho magistral de um pesquisador japonês que foi para Ruanda pesquisar sobre produção do leite. E eis que ele descreve o modo de fazer essa bebida. E que está em Mukasonga. E aí, o que é que ele estudou? Ele estudou geografia geografia do sabor e do modo de fazer. Ele traçou uma linha, ele pegou os pontos ordinais e ele trabalhou com o nordeste de Ruanda e o sudoeste de Ruanda. As duas receitas e ele comparou. Isso é maravilhoso. Então, a gente tem o conhecimento dito popular, que é esse conhecimento popular, esse conhecimento prévio, existe um conhecimento científico. Juntam-se esses dois. O que acontece? Ressignificação de conhecimentos. Eu tenho ressignificado o meu o tempo inteiro. O tempo inteiro. E cada vez que eu estudo, e cada vez que eu leio sobre as ciências sociais e a alimentação, a ética e a alimentação, filosofia e a alimentação, eu orientei uma bolsa de iniciação ao trabalho docente, que é uma bolsa que é daqui do governo de Pernambuco, e nós trabalhamos só com o quê? Com a ética, e nós trabalhamos, vê que doido, velho, num cursinho preparatório, pré-vestibular, eu orientando a menina, a gente trabalhou com vinho e filosofia, e levar vinho para a sala de aula, velho. Saca? Isso acontece com a gente, sacanagem. Meu, já pensasse. Entendo, meu bem. Então, assim, é isso. A alimentação é essa lindeza e você teve uma sacação genial de uma sintonia, agora eu vou usar, de uma sintonia tão fina, usando Sandra Jataí Pesavento. Ou eu vou usar Maria Bethânia. Foi um biscoito fino, essa sua sacação. Biscoito faz mais sentido nesse contexto. Pronto, foi um biscoito fino isso que você trouxe. E para a gente ver como é linda essa coisa. Eu vejo. Quando a gente pensa filosofia do comer, tem um livro de Joseph Haydn que se chama A Cozinha do Pensamento, e ele traz a cozinha do Marquês de Sade. E tem uma hora que o Marquês de Sade está descrevendo, e diz assim, uma diarreia muito líquida, ela é saborosa. Substitui chocolate. Pronto. E ele pegou a diarreia muito líquida, muito fina, saborosa, e escreveu nas paredes da cela do presídio. Saca? Isso, para um mexicano ler um negócio desse, comparando com chocolate, né? Saca, meu bem? É isso, galera.
Mas é exatamente a questão da associatividade, né? Você tem um único atributo, aí no caso, viscosidade, talvez. Já é suficiente para você fazer o deslocamento de sentido, da metáfora. Pronto. Da metáfora. Pronto, exatamente, essa viscosidade. E aí vamos pensar a viscosidade do chocolate batido mexicano, que é uma bebida Theobroma cacau, bebida dos deuses. Essa bebida divina, essa viscosidade, a viscosidade das fezes do Marquês de Sade, e essa viscosidade ir para a Espanha e virar uma bebida de alcova das ricas e virar... É tão interessante essa história do cacau, do chocolate na Espanha, do chocolate que é a bebida, né? Virou uma disputa papal, episcopal. E o Papa escreveu uma bula regulando sobre o uso do chocolate durante a quaresma. E a argumentação é toda em cima da filosofia aristotélica, que a igreja é muito aristotélica, né? Inclusive do criacionismo. Eu gosto muito de Totó. Totó é Aristóteles para os íntimos. Totó. Eu gosto muito de Totó. E eu leio Totó com todas as críticas, mas eu gosto de Totó pra caramba. E aí eles pegaram Totó, que era o mais lógico na época, e fizeram a justificativa, e o Papa escreveu a bula: pode beber chocolate na quaresma, é líquido. Por isso que a gente também come... A gente não, eu não como chocolate, eu não gosto. Mas é isso, já passaram-se 7 minutos. Isso, tem muita coisa para conversar, mas... Tem, velho, é na próxima semana, né, Rafinha? Aqui que a gente ainda tem mais encontros, né? Tá certo? Então é isso. A Rafa teve uma sacação genial da gente pensar essas entradinhas. E para a semana não, no próximo encontro, no dia 13/6, eita, dia do namorado. Vai ser o prato principal, o trabalho e os dias, e a gente trabalhará a experiência interética na cozinha ruandesa. E o terceiro encontro é sobremesa e saideira, o gosto impuro da comida no Liceu Nossa Senhora do Nilo. E esse impuro, eu uso essa mesma organização textual de impuro para patrimônio, e eu boto esse entre parênteses, material, porque um bolo de rolo, ele vai as duas coisas. Obrigada, Ana Francisca, porque a moqueca capixaba, ela é um patrimônio imaterial. Existe o como faz, existe a moqueca em si, que é o patrimônio material, né? E o imaterial é essa forma de fazer, é o que está na cabeça de Rafael. Eita! Vai ter o Congresso de Aita! Em Espírito Santo, pô! Outubro, né, Raquel? Meu. Já falei pro Rafael que eu vou ir lá perturbar ele. Pronto, vamos desligar esse negócio daí, pelo menos desligar para a gravação. Raquel, Natália, Hanna, obrigada, meu amor. Obrigada, Juliana, obrigada, Ana Francisca, obrigada a vocês, disseram que a aula foi incrível, foi muita doideira, velho. Obrigado, pessoal. Vou desligar a gravação. Fica à vontade. Happy hour. Para desligar a gravação?